Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. O texto bíblico para hoje encontra-se em Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse texto fala da apostasia, aquelas pessoas que se afastam, se apostatam da fé. E tem algumas coisas que levam a essa apostasia e vamos analisar as causas, né? O que leva a pessoa a apostatar da fé. Primeiro temos a falta de liderança espiritual, guias espirituais. Vemos quando Moisés demorou para descer do monte, que encontra-se em Êxodo capítulo 32, versículo 1 a 8. Então o povo fez um bezerro de ouro. Vemos também Saul, que afastou de Deus por não seguir a instrução de Samuel, que está em 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Então, quando falta liderança espiritual, ou quando desobedecemos a nossa liderança espiritual, não estou falando de charlatão, não estou falando de golpista, estou falando de pessoas de Deus que podem nos instruir, nos aconselhar, pessoas que servem de exemplo para nós. Isso leva à apostasia. O segundo exemplo é as más associações. Por exemplo, vemos que Salomão, apesar da sua sabedoria, foi influenciado negativamente por suas esposas estrangeiras. Isso está em Reis, 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. O Salmo 1 nos alerta sobre a importância de evitar companhia dos ímpios, ou de assentarmos à mesa dos escarnecedores, fazer parte das piadinhas maldosas e de pessoas que desprezam o Evangelho. Terceiro, é o sucesso mundano. Vemos na Bíblia o próprio rei Amazias, que após vencer os edomitas, trouxe deuses estranhos e adorou. É uma coisa tão estranha, porque se ele foi em nome do Deus de Israel, venceu os inimigos e trouxe o Deus dos perdedores para adorar, não faz sentido nenhum. Então o sucesso mundano, você vence em nome de Jeová e vai adorar as coisas do mundo. Quarto é a superficialidade. Aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, de acordo com Lucas capítulo 8, versículo 13, aquelas pessoas que têm uma fé superficial, estão por cima da terra ali, não têm raízes profundas no Evangelho. Nós precisamos de aprofundar no conhecimento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quinto é a falta de visão espiritual. Muitos discípulos deixaram Jesus porque não entenderam as palavras espirituais de Jesus. Você pode conferir em João capítulo 6, versículo 63 ao 66. Vemos que algumas mulheres se desviaram seguindo Satanás. Em Timóteo 1 Timóteo também, capítulo 5 e versículo 15, pessoas que desviaram dos caminhos do Senhor, porque não entenderam o Evangelho, não tinha visão espiritual. Sexto e último, é o amor ao mundo. Vemos Demas, por exemplo, o nome do cara é Demas. Demas abandonou Paulo por amar mais o presente século. Está em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 10. Não siga o exemplo de Demas. E quais os resultados da apostasia? Primeiro vemos o indiferentismo religioso. É o amor de muitos se esfriará devido à multiplicação de iniquidade. As pessoas ficam indiferentes. Outro resultado disso, consequência de você se desviar do caminho do Senhor, é a inaptidão para o reino de Deus. Jesus Cristo disse em Lucas 9 e 62 que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Vemos também
O resultado da apostasia é a volta aos rudimentos. O apóstolo Paulo lamentava que alguns gálatas voltavam aos princípios, fracos e pobres espiritualmente, em Gálatas 4:9. Estamos finalizando o último, é o desagrado divino. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Deus não tem prazer na perdição do ímpio. Hebreus capítulo 10, versículo 8, está claro isso. Além disso, Pedro também nos alerta sobre o estado pior, que, após conhecerem a verdade, voltam às corrupções do mundo, de acordo com 2 Pedro, capítulo 2 e o versículo 20. Então hoje meditamos sobre a apostasia, a causa, o que leva à apostasia e aos resultados do apóstata, aonde ele termina, e que essa mensagem sirva de referência para mim e para você não entrarmos por esse caminho, aprofundar as nossas raízes no Evangelho, buscar visão espiritual, não valorizar os sucessos que o mundo nos dá e valorizar aquelas pessoas que intercedem, que oram, que pagam preço por nos ensinar o Evangelho e fugir das rodas dos escarnecedores. Eu estou todos os dias aqui, leio a palavra, explico a palavra e oro com você. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa pessoa que chegou até aqui. Que o Senhor possa, Pai, iluminar essa mente a cada dia mais, e que os motivos que levam a pessoa a apostatar da fé não venham estar, meu Pai, nessa vida. Que nós venhamos superar todos os desafios e todas as adversidades. E que nós não venhamos ser fracos, não venhamos desviar da fé, como algumas pessoas que nós vimos que perderam, que voltaram aos rudimentos, porque não tinha visão espiritual. Abre os nossos olhos espirituais para contemplar a maravilha da tua lei. Deus te abençoe, muito obrigado por assistir e até amanhã com mais palavra de Deus para você.